Olá, galerinha, quarto e quinto ano lá do Marechal Dutra, quarto e quinto ano lá do Paulo Ferraz e quinto ano do Antônio Jesuíno. A nossa aula de história agora é sobre os povos antigos da América, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre a introdução desse conteúdo, corrigimos a atividade e agora vamos falar um pouco dos maias, dos astecas e dos incas. Esses povos da América, né, eles eram chamados de povos pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Colombo aqui no continente americano. Eles alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural. Tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma harmônica com a natureza. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e chegaram a formar grandes civilizações. As principais civilizações foram maias, astecas e incas, viu? As três principais civilizações da América pré-colombiana, né? Os maias se desenvolveram ali na península de Yucatán, né? Como vocês podem ver aí, né? A civilização maia, pessoal, era uma civilização bem grande, viu? Que ficava ali próximo ao Caribe e ao Golfo do México, viu? As cidades maias eram governadas por um estado teocrático, ou seja, um estado baseado na fé. A zona urbana era habitada pelos nobres. Todavia, não chegaram a formar um império, mas sim o que se convencionou de chamar de cidade-estado. Viu, pessoal? A civilização maia era organizada da seguinte forma aqui, ó. Essa é a civilização maia. No topo ou seja, os mais nobres, né, os mais ricos, estava a nobreza, chefes guerreiros responsáveis pela administração pública. Abaixo dos nobres, dos chefes guerreiros, vinham sacerdotes, responsáveis pela religião e pela cultura. Abaixo estavam os cidadãos livres, camponeses, pagavam impostos e serviam ao exército e prestavam serviço ao Estado. E mais abaixo estavam os escravos, por guerra ou por dívidas, né? Pouco numerosos. Então é o seguinte, essa estrutura aqui, a gente vai observar ela também nos astecas e também nos incas, né? Alguns símbolos aqui, ó, algumas marcas da civilização maia, viu? Descendentes dos maias aí. Eles, pessoal, ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço arquitetônico, viu, pessoal? Isso que vocês estão vendo aqui nessa parte aqui é o calendário maia, viu, pessoal? Era um calendário bem elaborado, né, que eles conseguiam prever as previsões do tempo, saber quando chovia, quando era seca, eles sabiam quando acontecia eclipses, então tinha um calendário bem elaborado, beleza? Olha a imagem do calendário, ó. Elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão 365 dias no ano, viu? Ou seja, os antigos povos maias já sabiam que o ano tem 365 dias. Ou seja, o que é isso? É o período em que a Terra demora para fazer o movimento de translação, né? Ou seja, o período que ele passa um ano circulando, né, ao redor do Sol. Olha só, eles, os maias, usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos, né? Assim como os egípcios, esses símbolos e desenhos eram chamados de hieróglifos, viu? Os maias. Na abertura do conteúdo de vocês, do livro, a primeira página do livro, tem esse aqui, ó. Olha só, tem essa imagem aí. O que é isso? Desenvolveram a matemática, destaque para a invenção das casas decimais e o valor zero. Viu, pessoal? Os maias já tinham essa noção de matemática. Aqui nós temos um exemplo de como que era a matemática dos maias. Observem aí, é a primeira imagem do livro de vocês, tá bom? Essa é a imagem do sistema de numeração dos maias. Interessante é que eles já tinham o valor do zero aqui, ó. Esse é o símbolo do zero. Não chegaram a formar um império unificado, o que favoreceu a invasão e o domínio de outros povos. Ou seja, eles não... Era uma cidade-estado, não chegou a ser um império, né, com vários postos espalhados que acabavam ajudando. Mas era uma cidade muito desenvolvida e isso, o fato de não ser um império, favoreceu a invasão e o domínio de outros povos. Beleza? Bom,
Agora nós temos aqui os astecas, viu, pessoal? São outros povos pré-colombianos. Asteca é um povo guerreiro, viu? Fundaram no século XIV a importante cidade de Tenochtitlan, que também tem no livro de vocês aí. Tenochtitlan é a atual cidade do México, numa região de pântanos, viu, pessoal? Eles tinham uma técnica muito elaborada de drenar a água dos pântanos para poder utilizar na agricultura. Eles drenavam a água e utilizavam, né? É um povo guerreiro. Essa cidade aqui, Tenochtitlan, a atual cidade do México, viu, pessoal? Tá lá no livro de vocês também. Tá aí, ó, imagina o mapa, onde é que fica ele, viu? Desenvolveram várias técnicas agrícolas, construíram obras para a drenagem, as chinampas, as chamadas ilhas de cultivo. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha só, eles drenavam a água e faziam as famosas ilhas de cultivo, que o nome era chinampas. No livro de vocês tem uma imagem como se fosse uma pessoa em cima de uma balsa, semelhante a uma balsa. Não, aquilo não é uma balsa, aquilo é uma chinampa. Eles utilizavam aquilo para poder produzir o alimento, para plantar. Formaram uma sociedade hierarquizada, comandada por um imperador camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Compunham grande parte da população, a qual era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o imperador, quando este os convocara para trabalhos em obras públicas, né? Aqui tem a imagem do imperador de lá. E a sociedade, semelhante à sociedade maia, também era organizada dessa forma. Olha só, nobres, guerreiros e sacerdotes. A diferença aqui é que os sacerdotes ocupam o topo, né, da hierarquia asteca. Os maias, os sacerdotes vinham no segundo posto, viu? Aqui nos astecas, grandes comerciantes, né, comércio de longa distância e espionagem, viu? Os comerciantes aqui já ganharam destaque nesse Império Asteca. Depois vinham cidadãos livres, né? Camponeses, pequenos comerciantes e artesãos pagavam impostos, serviam ao exército e pagavam a corvéia, né? A corvéia pagava a corvéia para o imperador. E, pessoal, os escravos, da mesma forma dos maias, por guerra e por dívida, né? Diferente, eles podiam adquirir liberdade e tinham alguns direitos. Os escravos, na civilização astecas, tinham algum direito, tá bom? Bom, os astecas, pessoal, eles praticavam um sacrifício humano, viu? Eles acreditavam que esse sacrifício humano, eles agradavam aos deuses. Por exemplo, quando tinha uma seca lá no povo asteca, eles sacrificavam vidas humanas, né, até chover, viu? Dizia que os deuses precisavam beber sangue, né? Os deuses queriam sangue para ficar felizes, né? Então, o imperador, né, ordenava os rituais de sacrifício para poder acalmar os deuses, né? Então, como era uma teocracia, né, esse imperador estava ligado aos deuses. Então, o que ele fazia, né, também era visto na sociedade como um bom ou não governo. E aí muitos desses rituais de sangue eram praticados. Aqui, né, eles capturavam outras tribos menores, viu? Capturavam para servir de sacrifício humano, viu? Tem um filmezinho chamado Apocalipto que mostra tribos sendo capturadas para a prática desse ritual aqui, beleza? Filmezinho que não é muito adequado para a idade de vocês, mas mostra isso, viu? Mostram pessoas sendo sacrificadas para agradar aos deuses, até chover, viu? Isso acontecia muito lá com os astecas. Possuíam um rico artesanato, tecidos, objetos de ouro, prata e artigos com pinturas, né? Como vocês podem ver na pintura aí. O império começou a ser destruído em 1519 com a invasão espanhola, que dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro dessa civilização. Ou seja, essa civilização aqui começou a cair quando chegam os espanhóis lá nessa região, viu? Terceiro povo, não menos importante aí, nós temos os incas, né? Os incas não possuíam uma escrita e estabeleceram um estado teocrático, absolutista, tendo à frente um rei soberano, viu? O Inca estabeleceram um estado e tinha um estado absolutista, né?
A região dos Incas era na região do Peru, do Chile, do Equador. Tudo isso aí, pessoal, é a região onde espalhava esse Império Inca, viu? Ó? O Império Inca vai desde o Peru, ó, Equador, Colômbia, até o sul do Chile, viu? O Inca, pessoal, como era que ele era governado? Conselho do Inca, 4 vice-reis, os curacas, chefe de aldeias, e a comunidade indígena. Então tinha essa hierarquia lá dos povos incas. No topo da pirâmide social estava o Inca, filho do Sol, viu? Inca é o topo da pirâmide, o filho do Sol considerado. Abaixo dele vinha um conselho, que era o quê? Sacerdotes, burocratas e os curacas. Os curacas, pessoal, eram cobradores de impostos, né? Chefes locais e juízes comandantes militares. Depois vinha as camadas médias, artesãos e demais militares, camponeses e escravos. Olha a sociedade inca aí. No topo da sociedade estava quem? O clero. Ele tinha funções mágicas, de rituais. Depois vinha a nobreza, família do Inca, chefe guerreiro e curacas. Curacas aqui, cobradores de impostos, juízes, comandantes militares. E abaixo, os povos submetidos à mita, o imposto lá. Diferentemente da Corovéia Azteca, o nome desse imposto aqui vai ser a mita, que eram o quê? Trabalhos obrigatórios para o imperador, viu? Aqui nós temos a região de Cusco, muito visitado por turistas hoje em dia, viu, pessoal? Segundo a lenda andina, foi nas águas do Titicaca que nasceu a civilização inca, viu? O lago Titicaca é um lago muito famoso, muito visitado por turistas, viu, pessoal? A agricultura era a base da economia inca. Ela se dedicava aos habitantes plebeus das aldeias. Olha só, isso aqui hoje é chamado de curvas de nível. Ó. Esse morro aqui está recortado porque eles faziam essas curvas aí, os nutrientes de uma camada caíam para outro. E assim mantinha essa região todo o tempo. Olha, como era que eles faziam aqui? Como era que era a construção? Ó? Fazia de pedra, aí areia e adubo. Pedra, areia e adubo. É um exemplo de como eles faziam para poder praticar a sua agricultura, tendo em vista que é uma região montanhosa, região de morros, né? Essa atividade baseava-se no cultivo do milho e da batata, viu? O desenvolvimento dos quipos, conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade, viu, pessoal? Esse aqui eram os quipos, que era o sistema de contabilidade, viu, dos incas. E na religião, mistura de culto à natureza e crenças mágicas. Os maiores templos eram dedicados ao sol, Inti. Realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos, viu? Os incas faziam sacrifícios tanto de animais como de humanos. E aí, depois da chegada dos europeus, pessoal, essas civilizações elas foram deixando de existir, foram sendo dominadas, viu? E deixaram de existir, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço.